Tchau. Oi, boa noite. Hoje é a aula da sexologia e eu trouxe a Fátima, que é psicóloga clínica, mestre. Ela é especialista em mindfulness e vai falar um pouquinho sobre esse tema que quem acompanha comigo, me acompanha no ambulatório sabe da importância da meditação na sexualidade e não só nisso, na vida. Eu sempre falo, Fátima, que são três coisas que a gente consegue, que eu indico para todos, e a gente consegue fazer sem, assim, cada um consegue fazer sozinho com uma ajudinha, que é uma alimentação balanceada, atividade física e meditação, e praticar a meditação. Então, são três coisas que todos deveriam fazer para melhorar a saúde. Vou dar a palavra à Fátima. Obrigada pelo convite, Milcha. Obrigada por, né, assim, trazer o mindfulness. Sempre é uma coisa, a meditação, sempre é uma coisa que me anima muito, porque não só pela especialização, né, no mindfulness, mas porque, de fato, eu falo que ele mudou também a minha vida. Então, no final das contas, eu acho que não adianta você falar de algo que não está corporificado, né, como a gente fala no mindfulness, ou nas práticas meditativas. Então, quando isso está corporificado, que você pratica e realmente faz sentido para você, é muito bom você trazer e falar para as pessoas, né, em linhas gerais. E aí, assim, só vou fazer um pedido, quem puder deixar a câmera aberta, porque não é uma aula, a gente vai fazer uma aula. Eu sei que muitas vezes não dá para abrir, porque está em local mais delicado, mas quem puder abrir, eu agradeço, porque a gente vai participar. A ideia é que vocês façam um esquema, não é só de eu apresentar material aqui para vocês, como uma exposição. É muito mais vocês experienciarem o mindfulness também. E até porque eu vou fazer já algumas perguntas para vocês, para quem tem prática meditativa, alguém já tentou praticar, e se do grupo quem tem a prática regular. Se puder me sinalizar, se não puder abrir a câmera, né, sinalizar com a mão aí, acho que é bacana. Quem já tentou e quem nunca tentou, também acho que é importante. Se quiser falar, colocar no chat, não puder abrir, tá tudo bem. É só para eu saber como é que vocês estão aí de prática meditativa. O doutor Daí tinha levantado a mão. Não tenho prática. O Marcelo, eu tenho prática, eu tenho feito pouca respiração, mas eu faço muita atenção plena na hora do banho, em alguns Perfeito. momentos, na atividade física, no banho em alguns momentos. Mas gosto de fazer de um momento de meditação também guiada e tenho feito pouco ultimamente. Interessante, pelo menos quem respondeu, tem gente que não tem prática nenhuma, já tem, mas tentou, quer tentar, e tem gente que tem bastante prática, né? Tem aqui, praticante de 8 anos, é uma prática já consistente, que a Dani aqui, a Dani ou Dani, não sei, A Dani né? falou que já pratica há 8 anos. 8 anos, é O uma Ilso não prática. tem prática. Mas a maioria não tem, né? Pelo menos que eu estou vendo aqui. Não tem a prática. Então, acho que é interessante. O primeiro ponto que a gente vai fazer, então, me desculpe quem já tem um pouco de prática, a gente tem que ir para o início, na base das coisas, né? Então, para quem não tem nenhuma prática, uma das primeiras coisas que eu falo é anota como você está chegando agora, né? Anotar no sentido de qual é a tua sensação inicial, agora, começando a aula, que pode ser qualquer uma, tá certo? Sensação mesmo, não estou falando de sentimento e nem pensamento. Sensação na parte física, corporal, assim. O que está trazendo nessa parte corporal? À medida que você anotar isso, eu vou fazer o convite para que você, sentado, se você estiver sentado, sentada, eu vou pedir para descruzar as pernas, mística, que a gente fala, mas muito mais numa posição de sair do piloto automático já na postura. Então, alinhar a postura, né? Deixar a coluna ereta, sair de uma postura automática. Se for confortável, eu vou convidar para que você feche os olhos. Se não for confortável, para que você repouse os olhos num ponto à sua frente, de maneira difusa, não precisa fixar o olhar, nada disso. Só deixar o olhar levemente repousado. Vou pedir para que você faça
3 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, enchendo completamente o pulmão, o corpo, soltando pela boca, devagar, como se estivesse soprando uma vela. Mais uma vez, puxando o ar, soltando pela boca. E uma última vez, solta novamente, devagar. E aí, gentilmente, vai deixando que a respiração siga esse fluxo natural, sem alterar nada, apenas deixando a respiração fluir. Vou pedir para que você redirecione a sua atenção e intenção de presença nos pés nesse instante. Sentindo os pés apoiados. Percebendo o quadril sustentado pela superfície. Percebendo o contato das mãos. Mais uma vez, percebendo os seus pés. O contato do quadril. As mãos. E talvez alguma outra sensação, ou percepção, sentimento, pensamento, possa te capturar nesse instante. E tá tudo bem. Só vou pedir para que você redirecione a sua intenção de presença novamente às sensações do quadril, apoio do quadril, o apoio ou contato das mãos. Uma última vez, percebendo os pés. Talvez dando um pequeno movimento nos dedos e nos pés. Só sentindo, percebendo esse movimento. E então, gentilmente, no seu tempo, no seu momento, avalie, olhe para esse corpo nesse instante e perceba onde ele está localizado. E se vê em alguma outra sensação nesse momento, nesse corpo. E talvez algum desejo de movimento que esse corpo pede nesse instante. Só note. E no seu tempo, ao seu momento, pouco a pouco. Abrindo os olhos, retomando a intenção aqui no grupo, nesse momento. Vamos lá. Essa prática que a gente fez é uma prática de aterrissagem sem usar necessariamente a respiração. Porque ela é uma prática, a gente até usa a respiração como uma respiração de asepsia, que a gente fala, de chegada. Então, por isso que você puxa o ar completamente, preenche e solta o ar. Porque ela não é a ideia de você ancorar na respiração, mas de você só fazer essa limpeza de respira profundo e solta profundo umas 3 vezes. Para que a gente faz esse tipo de respiração? É quase como se você fizesse realmente uma chegada e falar, tá, cheguei aqui. Então, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada a sensação que vocês estavam chegando, como que vocês estavam chegando. Faz essa respiração de ancoragem e vai para as sensações do corpo. Por que a gente vai para as sensações do corpo primeiro, quando a gente faz prática meditativa? Porque, às vezes, a respiração é uma das mais desafiadoras práticas de meditação que se tem. Por quê? Porque quanto mais ansiosa você tiver, mais dificuldade você vai ter de ancoragem na respiração. Mais desafiador, mais você vai falar, não consigo fazer. Né? Eu não consigo. Ah, por que eu não consigo fazer prática meditativa? Ah, não consigo ficar presa, atenta na respiração, atento na respiração. Né? Eu tenho essa dificuldade de ficar
prestando atenção na respiração. Ou quando eu presto atenção na respiração, eu altero o ritmo da respiração. Então, por isso, normalmente, quando a gente começa práticas meditativas, a gente não começa pela respiração, né? Um dos treinos que você tem de prática meditativa é, na verdade, começar por um estado que é sensações corporais e descrição de sensações e percepções corporais. E aí uma prática curta como essa, em linhas gerais, que é a ancoragem, inclusive, perceber os pés, perceber o quadril, o bumbum, onde ele está sustentado, e a mão apoiada. Não é para criar nenhuma sensação, apenas perceber o corpo onde ele está, né? Vocês vão ver, pelo menos o que a gente vou tentar trazer para vocês hoje, muito que a gente não consegue fazer prática meditativa é porque você não usa a âncora que mais favorece você meditar. Então, depois de um bom treino, você consegue usar qualquer âncora meditativa. Mas, muitas vezes, no início, para introduzir a meditação, a gente tem que explorar âncoras que são mais favoráveis para a gente. E nessas âncoras, as que são mais favoráveis em linhas gerais, tem uma relação com as sensações, com os sentidos. Depois a gente parte para uma respiração que é uma prática mais refinada e práticas que são práticas que a gente chama de meta, que são práticas de pensamento ou trazer uma intenção, que pode ser um mantra, que pode ser uma oração, que pode ser, né, uma palavra que você ancora nessa palavra. Só que normalmente essas práticas de ancoragem em palavra, elas são mais desafiadoras, né? Elas são mais difíceis da gente fazer, porque você tem a tendência a dispersar. E aí a gente vai falar também um pouquinho disso. Então, não sei se alguém quer falar como foi a prática ou quer escrever como foi essa prática, seria interessante, porque às vezes a gente tem aquela situação de achar que é só com você que aconteceu aquilo, e quando você está num grupo e você partilha o que aconteceu na prática, você consegue ver o quanto é comum determinadas situações dentro da prática meditativa. Às vezes você vê uma pessoa meditando, você acha que ela fala assim, não, ela está plena ali, né? Olha, que coisa maravilhosa. Quando você vai ver, na verdade, aquela pessoa está fritando ali na prática. Só que ela está naquela postura, mantendo a postura daquele jeito. E depois, quando ela abre para uma partilha de prática, você observa que as pessoas estão num outro estado. E não aquele que eu observei só olhando, né, ali de uma forma ou com julgamento ou empiricamente. Então, quem se sentir confortável em falar, até se, ó, dificuldade, não fiz, olha, não consegui, é importante porque a gente vai tirando um pouco dessas, né, desse véu aí. Eu não sei se dá para eu partilhar, Misha, tá? Sim. Se você puder, que aí eu já... Tá partilhando aqui. Você já me colocou como... Poxa, mas acho que não tá. Tá partilhando, não. Conseguiu? Não, tá Não. partilhando. Não, não tá. Tá entrando como ok aqui, mas não tá nem colocando como host aqui. Tudo Que bem. o Marcelo tá. Não, sem estresse. A gente vai sem... Seria mais... Fátima, tá liberado o compartilhamento aí, pode tentar. Tá? Ok, agora tá aqui. Então, o que que a gente... É importante, né? Dentro de uma prática aqui. Uma das coisas que eu falo em prática é sempre se expor. Se você não se expuser numa prática, você nunca vai saber que é aquilo que eu digo, que eu disse agora há pouco para vocês, né? Se você não consegue se expor numa prática, você nunca vai saber se você vai fazer ou vai
dar conta de continuar. Então, às vezes, a gente começa com práticas curtas, pequenas mesmo, às vezes 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo de prática. E aí você vai tentar ver se ela é uma prática que é muito desafiadora, ela te coloca numa zona de desconforto, é melhor você mudar essa prática. Então, se eu coloquei uma prática de 2, 3 minutos e ela me deixou em pânico, eu fui para a respiração, isso me deixou muito desconfortável, não é a prática inicial que eu tenho que fazer. Então, eu vou para uma outra prática que me deixa no conforto, mas não tão desconforto, tão confortável que eu não possa aprender com a prática. Então, a prática, ela não tem o objetivo de, como algumas pessoas acham, deixar o indivíduo relaxado. As práticas meditativas, elas são um treino para o teu cérebro para você fazer uma ancoragem, uma escolha de atenção. Então, é como se eu colocasse um comando, né, lá no meu cérebro e falasse, olha, fique atento a isso aqui, ó. Eu estou escolhendo um objeto de ancoragem, um objeto de atenção, eu dou uma tarefa para o meu cérebro, e essa tarefa vai ser, por exemplo, a respiração ou as sensações do corpo. Por isso que eu falei, o convite para vocês é que você redirecione a sua atenção aos seus pés. Então, quando eu faço esse convite, é para que eu vou usar essa âncora, né, de percepção ou sensações corporais, eu vou trazer algum desconforto para aquele cérebro, que normalmente está acostumado com o quê? Ou devagar, né, que é ali no meu dia, ou poupar energia, que eu digo, que é ir para o automático. Ele vai fazer isso porque é uma forma de poupar energia e executar as atividades rotineiras lá. Então, ou ele vai para a resolução de problemas, que é o mais básico, que a gente treina muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ou ele vai para a resolução de problemas, ou ele vai para o automatismo para poupar energia nesse processo. Então, na prática meditativa, o convite é para que você sempre entre nessa zona de aprendizagem. Então, não vai te causar um pânico, você fala, insuportável a prática, mas também não pode ficar tão confortável que a coisa assim, eu dormi na prática, né? Assim, olha, me deu sonolência, aí eu dormi, aproveitei e dormi. Ou eu coloquei aquilo tão confortável que eu acabei não entrando nesse processo de escolha. Meu corpo ficou confortável, eu larguei, né? Larguei a minha âncora, que seria a sensação corporal, e aí eu fiquei divagando, deixei meu cérebro devagar lá, sendo que eu não fiz o quê? Eu fui para a âncora que eu precisava ir. Então, sempre o convite numa prática meditativa é porque você se ancore nessa prática desta forma, tá? E aí, um contrato que você tem nas práticas é sempre não alternar âncoras. Então, se eu escolhi uma âncora que vai ser uma prática de olfativa até, que você pode fazer, então, que eu vou me manter nessa âncora, né? Então, é um contrato que eu seleciono nesse início de prática. Eu vou começar essa prática, eu vou fazer um contrato comigo mesmo. Eu vou olhar sempre como eu estou iniciando a prática. Então, como é que eu nomeio o que eu estou sentindo, as minhas sensações, os meus pensamentos? Eu olho primeiro para isso, depois eu faço um contrato de para que prática eu vou, para que âncora eu vou para essa prática e olho e faço um check-out, como é que eu estou saindo da prática. Por que a gente faz isso? São práticas que a gente fala de entrada e saída, porque você começa a fazer observação dos estados emocionais, quando você entrou e quando você saiu da prática. Não só esses estados emocionais vão ajudar você a ter a percepção do que está acontecendo naquele momento com você, mas também ver o quanto você está conseguindo se manter dentro da ancoragem. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão falando, tá? Então, o que acontece? O mindfulness, ele tem várias traduções. Ele não é, né? A gente, de alguma forma, a ciência vem se apropriando do termo como se ele fosse exclusivamente da ciência. Ele não é, né? Ele é um termo que é usado lá pela língua do Sati, né? Do Pali. E ela vem numa tradução, o mindfulness vem numa tradução para colocar mais um conceito do que efetivamente uma palavra, uma definição simples. Então, quem começa a trazer toda a prática para o Ocidente, vamos dizer assim, é o Jon Kabat-Zinn. Ele é um praticante de yoga, mas também é um cientista, que vai lá para o Dalai Lama e fala que ele quer começar a estudar isso dentro da neurociência, né? Estudar isso e aplicar isso em protocolos de estresse e de dor, inicialmente. Então, a primeira tradução, a primeira versão, né, desse conceito foi
essa consciência e prestar atenção com um propósito, que é o que eu acabei de falar para vocês, no aqui e agora, sem julgamentos. Então, para eu definir é mais delicado, né? Porque tem várias coisas aí dentro de uma proposta do Mindfulness. Se eu estou falando de um estado de consciência e de prestar atenção com um propósito específico, que é uma âncora ou que eu estou escolhendo, no aqui e agora, sem julgamentos, eu já estou falando de toda uma... Mais do que uma definição, é um conceito, é uma forma de agir o Mindfulness, né? E aí depois a gente vai, outros protocolos vão vindo, outras traduções, e você acrescenta outros elementos dentro dessa definição inicial, que é esse estado de presença com a intenção de vivenciar a experiência no momento a momento, à medida que ela vai acontecendo, de modo receptivo, sem julgamentos, numa atitude de incondicionalidade, que é o que a gente fala da mente de principiante ou a mente de criança, né? A mente infantil, que é essa mente que explora, que não vai ficar presa a uma determinada condição ou situação, tá? Então, essa é uma das definições que mais se utiliza no Mindfulness. Existe só essa prática, que é o que eu vou, um pouco do que eu vou trazer para vocês? Não, existem várias práticas, que são as práticas conhecidas, mais conhecidas de meditação, né? Em linhas gerais, a gente vai vendo as práticas meditativas e as pessoas vão trazendo conceitos que são equivocados para a meditação. Meditação não é um relaxamento. Pai, O que acaba acontecendo é que dentro de um estado de mindfulness, você provoca como resultado final ou consequência estados de relaxamento, mas não é o objetivo da prática. Então, ninguém entra numa prática para relaxar, porque você pode sair de uma prática, inclusive, percebendo que você precisa de outras coisas. Então, por isso que esse check-in e check-out que a gente fala, né? Então, eu estou entrando na prática, percebendo quando eu vou para a prática e saio da prática percebendo que, nossa, que eu estou precisando é de energia nesse momento. Que eu estou precisando... Então, é um estado de consciência do corpo de sensações ou de pensamento. Então, não necessariamente, você pode até sair num estado melhor do que você entrou numa prática? Sim, não necessariamente relaxado. Às vezes você pode sair, inclusive, energizada de uma prática, e não necessariamente relaxado. No resultado de você praticar muitas vezes, né, durante muito tempo, você traz estados de plenitude e relaxamento nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Isso é uma diferença importante a gente avaliar, tá? A prática é para que eu tenha concentração. Então, muitas empresas e muitos departamentos, hoje em dia, usam as meditações mais para que a pessoa tenha essa, que eu falo, esse olhar de concentração, ajuda na concentração, ajuda no foco, ajuda na... Sim, mas não é esse o objetivo da prática também. As práticas meditativas, o maior objetivo delas é essa percepção de autoconhecimento. Então, para que a gente usa a prática meditativa? É com esse estado de presença mesmo, para gerar autoconhecimento e para gerar abertura para o indivíduo, não necessariamente uma concentração. Deixar a mente em branco, essa é a pior definição que a gente pode pensar do mindfulness ou de uma prática meditativa. Mente em branco significa óbito. Você está vivo, a tua mente não vai estar em branco. Ela pode ir devagar, ela pode estar em outros lugares, mas assim, uma das funções tem a ver com o quê? Pensar. Então, ter pensamento é uma função do córtex, né, do nosso cérebro. Então, não é para não pensar, é para você dar uma tarefa para o seu cérebro. Quando você dá a tarefa para ele observar ou colocar esse pensamento neste lugar, jamais eu vou deixar minha mente em branco. Não é o objetivo. Ficar zen, né? Então, pode ser que algumas práticas aí, que são práticas espirituais ou práticas, tenham algum objetivo de elevação, iluminação, mas a prática que a gente descreve aqui, né, nos protocolos, o que a gente pede e faz para os pacientes, para os clientes, não é a prática de iluminação, não é uma prática, para eu ficar zen. É muito mais uma prática de evitar a reatividade ou o que a gente fala de colar em determinadas coisas para ter escolha de ação. Quanto mais você tem a prática meditativa, quanto mais você pratica, mais você consegue agir no ambiente e não reagir. Menos você tem a
apego, né? Então, percebe que o piloto automático é um dos elementos que vão favorecer você sair do piloto automático, vão favorecer você agir no ambiente de forma consciente. Então, essa que é a ideia do mindfulness, tá? Então, aí vocês viram, eu coloquei algumas imagens, só quebrando um pouco daquilo que normalmente as pessoas vão sentar para meditar, naquela primeira postura meditativa ali, e as pessoas começam a se irritar com a meditação, e ela fala, eu não sirvo para isso. Né? Então, ó, imagina essa postura aqui, ficar fechando os olhos, ficar respirando. Não consigo. Quando, na verdade, a postura que a gente olha da pessoa de baixo, sentada numa cadeira normal, com os olhos abertos, que é uma prática contemplativa, que pode ser por visual, inclusive, não é uma prática onde tem que fechar os olhos, onde tem que ficar numa postura específica, né? Ali, ó, cruzando as pernas, na posição de lócus ali, não é nada disso. Eu já trago uma outra postura, que é uma outra proposta de meditação. E ao lado ainda nós estamos falando de uma caminhada, né, que na verdade você pode praticar meditação de várias formas diferentes. Hoje a gente tem que falar do mindfulness running, do mindfulness em academia, quando você não usa o som, né, nada disso, mas você presta atenção nos seus músculos enquanto você está fazendo uma atividade física, você já pode estar otimizando a tua atividade física e também estar meditando naquele momento. Você pode fazer da dança processo meditativo, ouvir uma música um processo meditativo, né? Desde que lembra que a postura é de ancoragem que a gente tem, né? A postura é sempre eu vou me ancorar nessa música. Eu percebi que eu me distraí, eu volto para minha ancoragem, que é opa, me distraí. Eu volto para ouvir a música de fato. Porque às vezes ela está ali de pano de fundo, já virou automática. Eu já nem escuto mais aquela música, né? Iluminar-se eu já falei, né? Enfim, não é por aí. Então, essa imagem, lógico, eu recortei, né? Eles fizeram uma pesquisa em relação a algumas imagens especificamente, e a pesquisa era exatamente isso. Você trazia as pessoas observando, a pessoa prendendo os dedos numa porta, depois ela tendo um corte, né, nas mãos e se perfurando. Então, o que se observou na pesquisa é que quando as pessoas não estavam atentas à imagem, elas tinham pouca empatia. E quando elas estavam atentas à imagem, elas despertavam empatia. Então, um estado de presença, inclusive na dor do outro, podendo gerar empatia e conexão, ou a ausência de estado de presença, gerando mais a simpatia, que é um outro elemento, e não a empatia, que gera desconexão, muitas vezes, que acaba não trazendo esse estado de presença e compaixão. Aí a minha pergunta para vocês, né, quantas vezes vocês tiveram alguma situação onde você sentiu que você foi ignorado ou ignorada? E até vou parar um pouquinho. Quem nunca se sentiu ignorado ou ignorada em determinada situação? Acho que todos já passaram por isso. E também fazemos isso, às vezes, com outras pessoas. Isso, aí tá. Então, uma das coisas que mais tem na pesquisa é exatamente isso. Não é só o fato de você... A sensação de ser ignorado é uma das sensações que, em linhas gerais, causa maior desconforto na população. Então, nessa pesquisa, que eles observaram que a conexão, né, ou a empatia é gerada por esse estado de presença, né, então você consegue ver o outro de fato, acaba favorecendo, e também a situação onde você consegue o quê? Não gerar conexão se você não está com esse estado de presença ali, né? Só que isso é interessante porque esse estudo foi feito trabalhando, né, com o outro. Mas, posteriormente, o que a gente chama de compaixão interna e compaixão externa, a gente observa esse estado de desconexão com você mesmo. Então, a gente passa a não observar mais os próprios estados de desconfortos ou estados internos, e aí você passa a se desconectar de você mesmo. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, quando você gera uma desconexão com você,
você acaba gerando o quê? Sofrimento. Então, os estudos mostram que quanto maior a desconexão que você tem com o ambiente ou com você mesmo, mais o indivíduo sofre. Porque mais tempo a mente divaga, mais tempo o indivíduo acaba não reconhecendo as próprias necessidades, os próprios sentimentos, e mais tempo ele fica buscando, inclusive, outros elementos para conforto que a gente fala, que aí é o que a gente tem visto, estados de compulsão, né? Ou controle de impulso alterado. Então, eu vou buscar sempre os sistemas dopaminérgicos, a dopamina, como um dos elementos favoráveis para obter prazer imediato e rápido. Então, quando a gente fala de sexualidade, tem uma relação muito direta com a ausência de estado de presença e de reconhecimento de necessidade, né? Então, por isso que a meditação é importante nesses processos. Porque quanto mais eu vou buscando reforçadores imediatos e prazeres imediatos e controle do impulso ali, né? Mais eu vou buscar, então, pornografia, muitas vezes que gera muita disfunção, mais eu vou ter relações não com estado de presença, nem com conexão, mas muito mais por uma obrigação, mais eu vou criando distúrbios, né, ou transtornos relacionados à sexualidade dos indivíduos, né, gerando maior desconexão, isso nas próprias relações, isso no próprio, né, ou o sexo só pelo sexo, problema nenhum, entre aspas, se você tem consciência disso, mas muitas vezes a gente vem observando que as pessoas estão procurando sexo pelo sexo e nem tem prazer com isso, né? E acabam gerando o buraco negro aí da compulsão, tá? Então, nesse estudo que não é tão recente, assim, deixa eu só passar aqui, que são os estudos iniciais até do mindfulness, né? Mas só fica um dado aí para vocês, né? Quem quiser olhar. Então, o quanto isso gera uma desconexão emocional de alguém ou da gente mesmo, tá? Então, aí alguns dados também de pesquisa que eu acho que são importantes, né? A gente trazer, voltar. Que a absorção, então, essa coisa do pensamento devagar, o nosso pensamento divaga, em linhas gerais, 40% a 50% do tempo, né? Então, a mente divaga muito tempo. Uma das pesquisas que fez isso, ela acaba colocando exatamente que 1 minuto de prática meditativa por dia reduz muito a divagação desse pensamento. 1 minuto de prática, tá? Realmente, assim, o aplicativo tocava, a pessoa fazia 1 minuto de prática e eles mediram o quanto da atenção e dos estados tensionais diminuíam. E aí já tem uma resposta, inclusive que contrapõe contra com a psicoterapia, que 1 minuto de prática por dia, de 1 a 2 minutos de prática por dia, equivale a uma sessão de terapia por semana. Eles fizeram esse comparativo na pesquisa. Se uma mente que fica o tempo todo perguntando, né, e todo o tempo questionando, ela é feliz? Não é. Então, a pergunta da pesquisa era essa, e eles investigaram e viram que o quanto você fica ali o tempo todo no sistema dopaminérgico ou na resolução de problemas, né, pensando, isso é gerador de mal-estar e desconforto, tá? O automatismo também é a distração. No ápice da distração, a mente divagando o tempo todo, também é geradora de desconforto e sofrimento. E aí, né, a gente conseguindo entender que o funcionamento padrão do cérebro é exatamente nessa situação de recuperação de memória, imagens do futuro e essa concepção aí perceptiva dos outros. Por que que é importante isso? Porque quando eu estou num diálogo, eu estou numa conversa com alguém, naturalmente, o meu funcionamento padrão vai vir para o quê? Quando a pessoa começou a falar, eu iniciei uma fala. Nossa, olha, você precisava te contar uma coisa hoje? Você já vai remeter a alguma coisa tua que aconteceu também hoje. Ou vai para uma coisa assim, puxa, é verdade, eu preciso olhar para isso lá no futuro. Então, você já vai começar a imaginar coisas. Ou até eu já vou fazer um julgamento dessa pessoa, vou fazer uma leitura dessa pessoa imediatamente. Isso é a função habitual que a gente fala, padrão. Por quê? Porque ela vai tentar, de novo, te jogar no automatismo para economizar energia. Então, não é que o piloto automático é ruim, é que ele sendo usado em alta frequência, o tempo todo vai gerar
sofrimento, se ele vai ser usado o tempo todo, né? Então, é importante que você poupe energia, porque se eu tiver que aprender atividade o tempo todo, olhar o tempo todo para uma atividade como nova, isso gera muita energia para o nosso cérebro. Ao passo que eu deixar as coisas automatizadas, né? Então, assim, eu sabia como dirigir, aprendi a dirigir, e hoje eu entro no carro de forma automática, sei dirigir de forma mais automatizada, é importante. Agora, se eu nem sei como cheguei no trabalho, qual o caminho eu fiz e o que aconteceu no percurso, isso é ruim, né? Então, a gente saber que essas funções são ok, mas elas no excesso é que é o grande problema da situação, tá? Aí o convite aqui era para vocês, né? Eu não sei como é que vocês estão, mas para experimentar um escaneamento corporal, né? Uma prática de escaneamento corporal. A gente pode fazer uma prática breve, quem tiver por aí, né? Que é exatamente o escaneamento. A gente pode fazer essa prática deitado ou sentada, e você tem escaneamentos que vão desde, assim, muito detalhados. Tem práticas de escaneamento que você demora 1 hora para fazer a prática, desde da ponta do pé até o fio de cabelo, tá? Aqui, na verdade, é só para a gente mostrar um pouco de como que é essa prática, tá? Então, o escaneamento é olhar o corpo como um todo. É mais ou menos igual aquela brincadeira que a gente faz com a criança, né? Cabeça, ombro, perna e pé, né? Só que você vai fazer isso de um pouquinho diferente aqui, tá bom? Então, de novo, sempre o convite é fechar os olhos, descruzar as pernas. Sempre, se for confortável, fechar os olhos, senão, deixar eles repousados um ponto à frente. Respirar, sempre o convite de respiração profunda, 3 respirações de chegada, asepsia, puxando o ar pelo nariz, enchendo o corpo, soltando pela boca. Mais uma vez, puxando o ar, inspirando, expirando. Uma última vez, puxando o ar pelo nariz, inspirando, expirando. Então, o convite para que você vá até o topo da cabeça. Perceba a cabeça nesse instante. Talvez a ausência de sensação ou percepção, mas apenas note o que está presente nesse instante. A ausência de sensação também é estado de presença. Descendo da cabeça para o rosto, percebendo o nariz, a orelha esquerda, a orelha direita, queixo, boca. Descendo para o pescoço, tanto a parte de frente quanto a parte de trás, a cervical. Ombro esquerdo, ombro direito. Descendo para o tórax, talvez percebendo algum movimento interno e externo do tórax. Do tórax para o abdômen. Talvez um movimento sutil do inspirar e expirar, da respiração. Algum outro movimento da parte digestiva. Veja se apenas note, sem julgamentos, apenas percebendo as sensações que estão presentes nesse instante. Notando o braço esquerdo, ponto a ponto do braço, até chegar à palma da mão. O braço direito. E não tendo sensação certa e errada, apenas percebendo o que está presente nesse instante. É natural que a mente divague,
Caso a mente devagar, simplesmente retorne a intenção de presença no braço direito nesse instante. Indo para as costas, descendo ponto a ponto das costas, até chegar ao cóccix. Percebendo a região pélvica, sentindo a região pélvica. As coxas, direita, esquerda, joelhos, panturrilhas, canelas, calcanhar esquerdo, direito, os pés, dedos dos pés. E aí, gentilmente abrindo a percepção do corpo como um todo novamente. Percebendo o corpo onde está, como está. Localizado. E ao seu tempo, no seu momento, pouco a pouco dando movimentos aos dedos dos pés, das mãos. Novamente abrindo os olhos. Voltando aqui, nesse momento. Essa prática de escaneamento é uma prática bem desafiadora. Em linhas gerais, quando se faz ela principalmente deitado, o que mais acontece é a sonolência, né? Porque a gente não está acostumado a perceber o corpo, né? A dificuldade de perceber o corpo, de reconhecer o corpo. E quando você faz isso, você acaba relaxando, né? E às vezes vem a sonolência e te captura, e aí você acaba ficando, acaba dormindo, né? Então, alguns clientes têm o hábito de falar, eu gosto de usar o escaneamento corporal para poder dormir. Eu falo, gente, a ideia da meditação não é dormir, né? Mas falou, mas posso usar para dormir? Não, se você está com uma dificuldade de sono aí, né? Enfim, mas aí já no foco, percebe? O foco não é no escaneamento, não é nas sensações. O foco está onde? Em relaxar para dormir, tá? Então, o processo de cultivo de atenção plena, o foco de atenção, está muito nessas partes que eu coloquei para vocês, né? Essa parte sensorial eu posso usar tato, olfato, visão, audição, o paladar e a procepção. Então, qualquer prática eu posso usar essas âncoras aqui. Ah, o tato, Fátima, sim. Então, uma das práticas que é muito comum nos religiosos, né? Então, práticas meditativas é usando o japamala, que não sei se vocês já viram, um japamala que é budista, né? Então, você vai em cada conta ancorando para poder ficar presente. Quem é católico tem um terço, né, que usa tanto ancoragem, que eles falam é inspirado até no Japamala, o terço, mas tanto a ancoragem lá no Pai Nosso, Ave Maria, né, enfim, mas verbal, mas a ancoragem também tátil, né? Então dá para você usar o tato como um processo de ancoragem na natureza, até. Se você estiver em contato com o pessoal que brisa abrindo, abraçando árvore, às vezes isso é um processo meditativo. Colocar a mão na areia, né, na praia, ou na grama, isso pode ser um processo meditativo. Qualquer coisa de textura. Então, eu tinha uma cliente que ela tinha muita dificuldade de ancoragem e ela começou a fazer uma ancoragem em... não sei se vocês conhecem esses amigurumi, amigurumi, né? Que é de crochê, esses bonequinhos. Ela fez um bonequinho desse e a ancoragem dela era sensorial, tá? Você pode usar uma ancoragem de 1 minuto, 2 minutos em qualquer elemento desse. Olfato, tem muita gente que tem usado aqueles óleos essenciais. Não é que o óleo tem um efeito necessariamente, percebe? É a ancoragem no olfato. Então, como você respira e sente um cheiro, isso te ajuda a fazer a respiração mais profunda. Então, você pode usar o olfato como ancoragem. Eu tenho uma outra cliente que usa sabonete de bebê, que para ela ancora. A visão, tem práticas que usam vela como processo de ancoragem, ou
paisagens de natureza ou a paisagem que a pessoa quer, ela vai ancorando ali. A audição eu já falei, né? Que é a parte de música, o que você ancora. O paladar, que esse é um desafio, né? Porque a gente tem o Mindfulness Eating, que é a meditação na alimentação, é comer com consciência, sentindo o que você está comendo, e a propriocepção, que tem a ver com você saber onde seu corpo está localizado no espaço, tempo, que partes do corpo estão localizadas onde. O foco da atenção, então, na respiração, que são as áreas que estão mais evidentes para você, é o que a gente usa, que é o que é mais conhecido, mas é o que é mais desafiador numa população extremamente ansiosa, né? Como a gente tem hoje. Então, você usa a respiração depois de treinar outros elementos, você pode ir para a respiração. E a ancoragem não é para alterar a respiração, mas você tem outras práticas de respiração, que são práticas daquela respiração 4x4, né? Então, você puxa o ar em 4, segura 4, solta em 4, que é uma maneira de fazer uma ancoragem na respiração, só que aí também não é estado de mindfulness mesmo, ou estado meditativo, já é uma proposta de respiração para criar esse estado de presença também, mas de ancoragem específica, de regular a respiração. Outras práticas sensoriais que aí já são de crise, de fato, acho que você já até deve ter ouvido falar, mas é a história do segurar gelo, né? Segurar alguma coisa com uma temperatura muito diferente do que está no ambiente, para a pessoa poder sair numa situação de crise. Então, às vezes, numa crise de pânico, você segurar o gelo é mais para essa parte de receptores, né? E aí toda a tensão vai para aquela região, e aí a pessoa consegue respirar, porque ela está presa ali na respiração. Aí outras ancoragens que eu já falei, de dançar, enfim, qualquer outra coisa. Maior dificuldade que a gente tem em práticas meditativas. Quando você está numa prática, você vai sentir agitação. Você vai dispersar. Sua mente vai devagar. Isso é normal. Todo mundo que pratica vai ter esse desafio, tá certo? Letargia, à medida que você começa a praticar e você começa a tirar o estado de tensão, te dá essa letargia ou sensação de sonolência. Quais são as habilidades que a gente desenvolve, habilidades mindfulness que a gente está falando? Então, todas as habilidades mindfulness, elas têm uma metacognição. O que é isso? Você, normalmente, quando você treina bastante a meditação, você se descola um pouco das situações. Então, você tem um olhar que é como se você tivesse descolado daquele processo, e aí você consegue voltar a interagir escolhendo o que vai fazer, e não reagindo, como eu falei, ou agindo impulsivamente. Então, essa meta, esse olhar de meta, é quando você, cada vez você vai meditando mais você vai conseguindo isso como um processo de interação, né? Nas interações. A memória, né? Quando você mantém a sua atenção presente, você tem uma concentração maior na necessidade de presença, você lembra onde você deixou as coisas. Essa aqui é a história, né? Se você saiu com a chave do carro, foi pegando as coisas no meio do caminho, muitas vezes você nem lembra se você... Né? Quantas situações a gente já observou da pessoa colocar o carrinho de bebê em cima do carro e não lembrar que deixou o carrinho do bebê em cima do carro, ou deixou uma carteira em cima do carro, ou celular, ou qualquer coisa assim, porque você não está presente ali. Então, o estado de presença, a habilidade mindfulness ajuda você a ter uma memória mais presente ou mais atenta. Né? A recuperação e estabilidade aí do estado de atenção, porque você treina isso na prática meditativa. Então, eu treino retomar a âncora. Então, quando eu treino retomar a minha âncora, eu vou fazer isso com o meu cérebro também no dia a dia, e isso ajuda eu conseguir recuperar mais e estabilizar meu objeto de atenção. Aí os protocolos que a gente tem, que são vários protocolos de mindfulness, né, que acabam trazendo redução de estresse, dor crônica, aí tem um protocolo de mindfulness eating, hoje vem sendo desenvolvido, já tem um protocolo de sexualidade sendo validado, tá? Que trabalha exatamente com processos relacionados à sexualidade. Nisso, o que é importante? Eu acho que
nesse ponto, já dá para saber por que é importante o mindfulness na sexualidade, né? E o quanto ele faz a interferência, ainda mais no nosso dia a dia. 2 pontos positivos, importantes. Atualmente, os casais têm mais utilizado o celular para, inclusive, levar para a cama. Então, levando o celular para a cama até, o que acaba favorecendo, você está estabelecendo o controle de impulso ali naquela situação, menos estado de presença eu tenho no outro, e muitas vezes, então, no automatismo, putz, tem tantos dias que a gente não transa, vamos transar, né? Então, você deixa o celular de lado, e aí você está totalmente piloto automático. Qual estado de presença ou conexão você estabeleceu com aquela pessoa para ter relação sexual? Então, muito do que a gente tem observado, de muitas disfunções, ou inibição de desejo, principalmente, tem relação direta com essa automatização nas relações sexuais, né? Então, assim, sem nenhuma resposta de presença que a gente está falando, usando todos os sentidos, né, na própria relação, trazendo esse não julgamento. Então, você já vai, inclusive, para a posição que você está acostumado, como você está habituado a ter a relação para ir mais rápido, porque o tempo, inclusive, né, das relações, eles têm reduzido, né, cada vez mais, para ser, olha, nossa, tenho que ter a relação, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, então tem que dormir, porque concorre com outras coisas. Concorre com o celular, concorre com o tempo, né? Concorre com criança, muitas vezes, concorre com outras coisas que estão acontecendo, né? Por um artigo que você precisa escrever, de repente. Então, acaba que muitas das disfunções são pela ausência de estado de presença na sexualidade. Os protocolos não têm sido usados para casos de disfunção ou transtorno mais severo, tá certo? De violência, histórico de violência sexual, não tem comprovação científica, não tem ainda estudo, quer dizer, até tem, começa a ter propostas de estudo, mas ainda não tem nenhum dado voltado para isso. Você tem mais com disfunções mais leves, como inibição de desejo, ejaculação precoce, algumas a ausência de sensibilidade sexual, né? O vaginismo ele tem sido usado como bastante com bastante efetividade, mas sem estar ligado, por isso que tem a anamnese, né? Sem estar associado efetivamente ou como protocolo único, né? Sem, então só o mindfulness como protocolo, não ser usado ele diretamente em casos de violência. Então, uma boa avaliação, uma boa anamnese vai identificar se tem esse estado ou não de violência sexual, de abuso, e aí não se deve usar o protocolo isolado. Você pode usar o mindfulness com processo terapêutico e aí sim com processo meditativo para esses casos? Sim, se tiver associado à psicoterapia ou às vezes até medicação, né, intervenção medicamentosa, psiquiátrica, enfim, se for necessário. Então, em linhas gerais, o que a gente fala é que os protocolos estão sendo validados ainda na área de sexualidade, né? Dentro do mindfulness, já tem um protocolo americano que está sendo usado, com estudo piloto e tem comprovação, mas aqui no Brasil, que eu saiba, não tem ninguém usando o protocolo oficial americano. O que as pessoas estão fazendo é usando o mindfulness junto com o processo terapêutico separado, né? Assim, não um protocolo específico de 12 semanas, por exemplo, como é o protocolo americano, né? 8 semanas, 12 semanas, enfim, para ser utilizado assim. Então, que mais vejo é o protocolo tradicional de estresse e de ansiedade, de 8 semanas, ou práticas isoladas de mindfulness, meditação, associados ao processo terapêutico. Que mais que eu posso trazer para vocês? Tem mais, mas eu não sei aqui o quanto... Eu queria ter algum feedback, como é que está, né? Porque, assim, não sei, talvez eu esteja falando coisas que já são super conhecidas de vocês ou não, né? Não dá para... Estou caminhando aqui meio que às cegas, né? Então, estou achando que trouxe alguma coisa, espero que tenha trazido aí. Enfim. Sim, na verdade, a maioria não tem contato mesmo com meditação e mindfulness. Ok. Eu vou depois, eu acho que melhor eu passo para você, Misha, assim, porque no final desse material eu trouxe
4 referências um pouco mais modernas, né, do PubMed, que vai de 2022, 2023, 2020, acho que 3, também 24, e 2025, não, 2024. São 4 publicações um pouquinho mais recentes falando, inclusive uma delas começando a divulgar na disfunção sexual com pacientes com esclerose, né? E aí eu acho que alguns dados mais de levantamento, de referência, alguns estudos pilotos. Então, são 4 um pouquinho mais atuais na sexualidade especificamente, aí de repente quem quiser dar uma olhada, tem lá. Outra coisa que eu acho que é importante, esses protocolos vêm trabalhando muito com compaixão, e eu quase não falei, não dá tempo muito, né? A gente tem aí 1 horinha, acho que eu já estou dentro do tempo aqui, né? Estourando, enfim. Mas o que acaba acontecendo é que dentro dos quadros de conexão que a gente está falando, né? Essa coisa de desconexão e conexão, quadros de compaixão, e não é piedade, não é dó, nem nada disso, mas quando você consegue identificar elementos teus que estão desconfortáveis e doloridos, você consegue acolher. E você consegue verbalizar para o outro. E aí vice-versa. E nessa relação, na interação sexual, isso favorece muito você conseguir ter uma qualidade na relação importante. Então, quase todos esses protocolos hoje têm a compaixão inserida como um dos elementos fundamentais e a comunicação não violenta. Então, são 2 elementos que eu praticamente não falei aqui, mas eles fazem parte dos protocolos. Então, a CNV, a comunicação não violenta, e o quadro de compaixão. A CNV já me comunicando não violentamente comigo mesmo, reconhecendo meus estados emocionais, sensações, para eu conseguir comunicar para o outro, né, o que está acontecendo aqui, e gerando essa conexão comigo e com a própria pessoa. Então, esse respeito, né, comigo, identificando o que é legal, o que não é aqui, e ao mesmo tempo na interação com as pessoas. Acho que isso, não sei. Acho que já era 1 hora o meu tempo, ou não mais, como é que a gente... Sim. Que aí eu falo, não, senão eu disparei aqui, né? E vamos lá. Mas estou aberta aqui, se tiver dúvida, pergunta, tô... Alguma pergunta? Quem não pratica, tente fazer. Sim, Eu acho que meditação pode mudar a vida. sim. E 1 minutinho, né? Aquilo que eu falei. Não é... Sim. É 1 minuto, por incrível que pareça, ainda mais... Eu não sei, a turma que está aqui, o que a maioria tem médico, psicólogo, tem misturado, enfermeiro, Não, enfim, elas são todos ginecologistas. todas, né? Tá. E a aula foi da sexologia, mas poucos fazem. Então, a maioria é ginecologista geral mesmo. E cada um faz uma área diferente dentro da ginecologia. Sim. Porque uma das coisas que a gente mais tem com o próprio profissional da área de saúde é exatamente essa transição, que eu acho que é a maior dificuldade que vocês têm. Então, essa prática de transição entre o sair do hospital, por exemplo, e chegar em casa, já seria uma prática saudável. E já seria para autocuidado, tá? Estou falando nem para o paciente, não, para autocuidado. E de regulação que chegada no hospital, saída do hospital, chegada em casa, saída de casa. Se às vezes você faz só essa transição que a gente fez aqui, como é que eu estou saindo, como é que eu estou chegando, e fazendo a transição para outro lugar, às vezes já ajuda bastante no autocuidado. Enfim. Sim, eu acho que isso o psicólogo aprende muito mais do que o médico. A gente atende muitas vezes uma paciente mais difícil, que uma consulta mais pesada, a gente não tem uma prática de depois, entre uma paciente e outra, parar, respirar, tentar desconectar daquela paciente para ir para a próxima. A gente não aprende isso. Eu acho que psicólogo já aprende mais. Eu Essa, acho, eu acho que psicólogo vai mais para terapia, não aprende tanto não. Os cursos de psicologia falham nisso também, por incrível que pareça. eu achei que aprendessem mais. Hoje eu já pratico isso. Ah, que bom. Porque é uma regulação, né? Ajuda na regulação ou bem, assim, esse Sim. intervalinho aí. É isso, mas Muito obrigada. agradeci, né, o convite aqui. Espero que
de alguma forma seja utilizado. Sim. Muito obrigada, Fátima. Nada, imagina. Se, assim, os que ficaram interessados realmente corram atrás. É muito Sim. fácil, meditação guiada, ou ler sobre. Tem cursos realmente de 8, 12 semanas de mindfulness, mas nem precisa fazer o curso completo. Dá para dar uma lida e praticar sozinho. Tem um aplicativo, Insight Timer, tem vários, né? Mas o Insight Timer é um desses que você tem bastante prática de graça. Hoje você tem muita prática também no YouTube, muita orientação no YouTube, né? Mas eu acho que aí são longas, por isso que eu falo, minha sugestão é comecem com coisas muito pequenas, senão você não mantém. Se você fizer coisa pequena, 1 minuto, 2 minutos, é mais fácil você manter, mais fácil você continuar. E, Muito obrigada. imagina. Muito obrigada a todos por ter participado. E depois os outros podem ver na gravação. Obrigada, Marcelo. Não, obrigado você, Fátima. Acho que mexer com essas coisas tira as pessoas da zona de conforto algumas vezes no começo, né? Mas é bom, acho que tirar a pessoa da zona de conforto é importante. É bem interessante. Obrigado pela disponibilidade, Fátima. Milcha, obrigado. Boa noite aí a todos. Tchau, Fátima. Boa noite. Obrigada.